subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD e eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4, lição da classe dos adultos do terceiro trimestre de 2023. Estaremos aprendendo uma lição de suma importância que tem um conteúdo muito vasto. A nossa lição desse trimestre veio muito interessante, né? E no momento propício, no momento hábil, e necessário para podermos nos proteger e nos atentar sobre o movimento progressista que tem se alastrado aí, tomado um vasto campo. Lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem cristão defendem esse modelo totalmente nefasto, né? Onde a intenção é denegrir, coibir, cercear tudo que se chama Deus e a sua palavra, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui estamos para combater este mal, esses atos libidinosos de homens totalmente da servidura, né? Como diz a Bíblia chama de nação gentílica, né? E assim sucessivamente. Então estaremos aprendendo um assunto de suma importância. Por certo, o nosso aprendizado aguçará um pouco mais o nosso cabedal de conhecimento. Deus abençoe aos nossos nobres companheiros, nossos alunos, da nossa amada e querida Escola Bíblica Dominical, né? Então nós vamos estar trabalhando em cima dessa perspectiva, dessa proposta bíblica, que é a questão do antropocentrismo, né? Quando a criatura vale mais do que o Criador, é o título dessa lição. Nós estaremos aprendendo do dia 23 de julho de 2023. O título geral da nossa lição sabemos que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Na lição passada, a lição de número 3, nós estudamos sobre o perigo dos ensinamentos progressistas. Como eu disse anteriormente, é um assunto muito oportuno, né? Chegou no momento certo, onde realmente há uma confusão, tentando calar, cercear, deturpar a igreja, mas a igreja não morre, nem se desvia e nem fica pobre. Mais uma vez repito, a igreja não morre, nem se desvia e nem fica pobre. A igreja está firme e nós vamos caminhando, né? Caminhando, pois o Senhor, nosso general, é Cristo, como diz, como já cantamos desde algum tempo, né? E isso persiste, né? Isto existe, isto é fato. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo prevalecerá. O Senhor é a nossa luz, a quem temeremos, né? Glória ao nome do Senhor. Então, vamos caminhando aí, firme e forte, crendo na vitória e acreditando que a igreja mais uma vez triunfará, né? Na semana passada, a ONU, Organizações das Nações Unidas, lançou uma demanda, lançou uma proposta de que todos os ministros, pastores e as igrejas devem aceitar pessoas homossexuais. Eu tenho na família 2 pessoas que se declaram homossexuais. Eles só não são desses movimentos, né, que estão aí tentando, não só para ganhar dinheiro do governo federal, lacrando, tentando deturpar tudo aquilo que se chama Deus. Ora, começam a traduzir a palavra totalmente equivocada, porque a palavra homofobia quer dizer
medo de gente, homo, pessoas, gente, não é? Fobia é medo. Então, é diferente de reprovar um comportamento. Por exemplo, se o ladrão lhe rouba, você vai aprovar o comportamento dele, não é? É um negócio totalmente descabido. Então, a igreja não vai se dobrar a isso, a igreja não vai dar liberdade. Nós amamos as pessoas. Como eu disse, eu tenho na minha família 2 pessoas que se declaram assim, não é? Entendemos isso, temos bons relacionamentos com eles, não temos atrito nenhum, certo? Porque entendemos que cada um cuida da sua vida e prestará todas as contas àquele que é o dono da vida, que é o Senhor nosso Deus. Então nós não temos nenhum atrito com essas pessoas, né? Eu, com essas pessoas que têm essas práticas, me relaciono muito bem, haja vista que há o respeito, né? O respeito está acima de tudo, em qualquer espaço ele cabe. O respeito é bom e cabe em todo lugar. Então vamos para a nossa aula propriamente dita, né? Vamos trabalhar aqui em cima dessa premissa, entendendo que Deus tem, sim, um aprendizado para nós. A leitura bíblica em classe, ela está inserida em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18 a 25. Romanos, capítulo 1, 18 a 25, vai nos nortear nessa lição, tá certo? Eu quero trabalhar um pouquinho, né, a exegese desse texto. Uma vez, Francis Schaeffer, Spiro Schaeffer, ele destaca aqui que o problema não é metafísico dentro dessa questão da depravação moral do homem, porque essa lição vai falar sobre isso, a depravação da sociedade gentílica, né? Mas o problema não é metafísico, mas moral. O homem está sob a ira de Deus, está sob a ira de Deus, por isso precisa de salvação. Não precisamos de nenhum guia espiritual, não precisamos de exemplo de inspirador ou alguma arte, precisamos de um Salvador real, porque estamos sob a ira de Deus. Então, depois, Paulo, ele apresenta o tema, quando vamos ver em Romanos capítulo 1, versículo de número 16 e 17, ele fala sobre o Evangelho, ele passa a ressaltar aí a necessidade do Evangelho. A partir do verso 18, Paulo, ele argumenta, né, a forma irrefutável de que tanto os judeus como tanto os gentios como os judeus são abundantemente culpados diante de Deus. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus contra a revelação especial. Vamos lá. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus pecaram contra a revelação especial. Essa abordagem é uma abordagem interessante, né, para notabilizarmos exatamente o que está pautado na nossa lição. Não é? Então, ambos precisam de igual forma ser salvos. Né? Ambos só podem ser salvos pela fé em Cristo. Então, todos precisam da mesma coisa. Então, ninguém é maior que ninguém, de jeito nenhum. Não há nem como pensar isso ou tentar ganhar alguma coisa com essa demanda, porque isso é improcedente e não gera nenhum lucro com respeito a esses conceitos, né? Nós observamos que dentro da proposta bíblica aqui exposta, né, o apóstolo Paulo, ele exorta aquele povo, né, ou nos exorta, por que não dizer, né, para que tenhamos aí uma vida de temor e tremor diante do Senhor, nosso Deus, né? Nos dias atuais, esse movimento progressista, esses movimentos logo após do iluminismo, marxismo, darwinismo, esses modos de pensar filosóficos, não somou nada com a humanidade. Pelo contrário, trouxe muita confusão e ainda até hoje tem muitas questões, né, que nem eles mesmos, quem defende, quem fala sobre isso, sabe o que significa. Nem eles mesmos sabem. E nós temos que estudar dentro do fator histórico, dos movimentos políticos, dos movimentos de classes,
para poder entendermos isso. Mas voltando aqui para a palavra, Paulo, ele chama atenção em alguns pontos, né? Dentro desse texto proposto na nossa lição, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25, Paulo, em primeiro lugar, ele rechaça a teoria de que o homem naturalmente é bom. Quando Jean-Jacques Rousseau, o pensador francês, ele estava redondamente equivocado quando ele postulou que o homem é essencialmente bom. O mal não está apenas nas estruturas sociais, o mal não é apenas um sobreproduto do ambiente. O coração do homem é a fonte poluída do qual jorra as borbotões, de toda sorte de sujeira da maldade. Então, esse negócio de homem bom é complicado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, vai realmente entrar em conflito com os textos bíblicos, e eu, com certeza absoluta, não tenho dúvida, não por ser cristão ou não, é que o texto bíblico é muito mais coeso, muito mais coerente, tem muito mais razão do que esses tipos de pensamentos contraditórios, E assim sucessivamente. Eu gosto da filosofia, gosto de ler temas filosóficos, mas desde que não venha deturpar a palavra de Deus. Outro ponto importante que Paulo fala, ele rejeita a ideia de que o maior problema do homem é a falta de conhecimento. O problema do homem não é a ignorância da verdade de Deus, mas o problema do homem é abafar e sufocar a verdade. E não é desconhecimento involuntário da verdade de Deus, mas a rejeição consciente dessa verdade. Então Deus se revelou ao homem, mas ele sufocou esse conhecimento, banindo aí Deus deliberadamente de sua vida. Um comentarista que a gente lê bastante também é Adolf Paul. Ele diz que a boa criação de Deus rebrilha para dentro de cada consciência, de modo que cada um poderia ser grato, deveria ser grato, deve ser grato. Francis Schaeffer, ele diz que quando o homem não vive numa caverna escura, ele está certo de que quando diz que o homem não vive numa caverna segura, ou seja, a criação é testemunha de Deus, a natureza revela o conhecimento. Não há voz que, ouvida de onde quer que os seres humanos vivam, estejam eles com ou sem a Bíblia. Então a voz da criação, nós vamos ver isso em Salmos, no seu capítulo 19, verso 1 a 3, mesmo ele não dispõe, a Bíblia tem conhecimento suficiente de Deus a ponto de serem indesculpáveis. Outro ponto importante que Paulo aborda, Paulo repudia a falsa mensagem do homem e tem apenas necessidades imediatas. Não, a pregação contemporânea apresenta uma falsa visão da queda, do pecado, do homem, da salvação. Então essa visão, a visão bíblica de que o homem está morto em seus delitos e pecados e vive prisioneiro da carne, todo mundo do mundo e do diabo, mas a proclamada da maioria dos púlpitos, A pregação contemporânea mostra que o homem tem algumas necessidades imediatas, temporais, mas não está perdido, Ou seja, a Bíblia porém diz que o homem é ser rebelado contra Deus, é um ser rebelado contra Deus e está debaixo da ira de Deus, certo? Então, outro ponto que Paulo também observa quando ele faz uma tratativa, ele rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Floresce no meio evangélico uma mensagem focada nas necessidades imediatas do homem, ou seja, cura, prosperidade, e dos pretensos direitos desse homem. Então, o púlpito massageia o ego dos pecadores, tornam-se divãs e eivados da psicologia da autoajuda. Isso é um problema e realmente surge isso. Ninguém pode mais pregar um pouco mais incisivamente, como se chama, um pouco mais focado dentro da doutrina exigida pela palavra de Deus, porque qualquer coisa, nós temos uma geração de crente que alguns chamam de crente Nutella, e esses crentes, qualquer coisa, vou sair da igreja, vou congregar na igreja do lado, e aquele
ele cria um espírito de andarilho, sei lá, ele é possuído pelo espírito de andarilho, que quanto mais ele anda, ele desacerta, não acerta nunca, não é? E já dizia meu avô que pedra que muda muito não cria limo, aquela crosta verde, né, que ele chamava. O Warren Wiersbe, ele interpretando essa passagem do texto de Romanos capítulo 1, 18 a 25, ele cita 4 estágios no mundo gentio, que é culpado diante de Deus. Por exemplo, a inteligência, em Romanos 1, verso 18 e 20, a ignorância, Romanos 1, versículo 21 e 23, a imoralidade, Romanos capítulo 1, versículo 24 e 27, e a impenitência, né? Augusto Nicodemos, ele celebra, né, dentro de uma célebre mensagem, aliás, preferindo sobre o peso, o passo bíblico, interpretando aí, abordando de 3 assuntos sobre a revelação, a rejeição e a retribuição, né? E Paulo, dentro da revelação, Paulo, ele não se constrange em discorrer sobre a ira de Deus, não está preocupado em ferir os melindres dos mais sensíveis. E hoje chamam de bimimi, e é isso, esse muito melindroso, muito, sabe, não me toque, né? Mas a Bíblia, ela visa sarar o homem das suas ignorâncias e não afagá-lo, não é? Não afagá-lo. Então, quem que estiver esperando um afago da Bíblia para tentar encobrir as suas mazelas, está totalmente, redondamente, cabalmente enganado. Não é a proposta de Deus e também não é a proposta bíblica, não é? E é bom que se tenha isso em mente. É bom que se tenha isso em mente. Não é, sem dúvida alguma, a proposta da Bíblia, tá certo? Então, é um fator importante. Outro ponto a ser observado, quando o comentarista faz a proposta, e é o Godfrey Wilson, ele certamente diz que certamente Deus não é indiferente ao pecado, pois este é uma afronta à sua santidade, um assalto ao direito à sua majestade. Assim, a ira de Deus é uma expressão que indica o justo derramamento do desfavor divino sobre o pecador, né? Garfield, ele tem razão que declara que a ira de Deus não é incompatível com o seu amor. Ao contrário, é uma expressão do seu amor. Eu também prego assim, também penso isso, concordo com esse comentarista, não é? Deus, não existe o amor de Deus sem justiça. Esquece isso. O amor de Deus é atrelado à justiça. E às vezes a justiça de Deus é um conflito para o homem pecador, não é? É um problema, porque enquanto Deus não folga, a Bíblia diz que Deus não folga com a injustiça, né? A justiça de Deus não folga com a injustiça humana, não é? Isso é um fator interessante quando podemos observar todo o conteúdo dessa graça, dessa misericórdia, dessa justiça, ok? Então, trabalhando dentro dessa proposta bíblica, podemos observar Paulo, ele destaca aqui alguns pontos quando ele aponta que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Então a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus não é destempero emocional, não é explosão de raiva, não esta raiva de capricho, esta evada de capricho, não deve ser concebida como termos de explosão de ódio, os quais a ira de Deus em nós está frequentemente associada, né? Hedman, ele diz que não deve se associar a ira de Deus a nenhuma ideia humana, paixão, fraqueza ou vingança. Não devemos perder de vista a visão do amor de Deus. Ela é uma verdade, né, do reverso divino do amor. Isso é um conflito moral e contrário. Não a ira de Deus. A ira não é amor, mas é a neutralidade. Vejamos algumas verdades. A ira a dinâmica da ira, né? Nós vamos ver a origem da ira. A ira de Deus se revela desde o céu, né? Então é desde o céu. A dinâmica da ira, o verbo se revela aí no presente contínuo, né? Isso indica que a manifestação da ira é contínua. O pecado atrai a ira de Deus. Foi assim
no dilúvio, na destruição de Sodoma e de Gomorra, nas pragas do Egito e em todas as visitações da ira de Deus na história humana. A revelação da ira vindoura nos tempos finais é apontada também em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Paulo faz a citação, ok? Outra coisa interessante é que a causa da ira, qual é a causa da ira? A causa da ira é a impiedade, a perversão, não é? Fritz Heinecker, ele diz que a impiedade se refere ao relacionamento com Deus e a perversão ao relacionamento com os homens. Então, impiedade é rebelião contra Deus, a perversão é rebelião contra o próximo, não é? Isso é importante notar. A impiedade é a quebra da primeira tábua da lei, a perversão é a quebra da segunda tábua. Então, a impiedade diz respeito àquela perversão da natureza religiosa, ao passo que a perversão se refere-se àquilo que tem caráter moral. A primeira pode ser ilustrada pela idolatria, a última pela imoralidade, né? Então, vejamos o fator interessante. Outro ponto importante é o alvo da ira. Quem é o alvo da ira de Deus? A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade, né? E tem razão quando diz que todo pecado é uma resistência deliberada de Deus, né? A palavra deter significa matar por afogamento, né? E o comentarista Adolf Paul, ele ressalta que os homens com inumeráveis maldades martelam contra esse saber, né? Então, dentro da nossa lição, pautada dentro dessa visão da ira de Deus sobre essa nação ímpia. Outro ponto importante é a rejeição. Em primeiro lugar, o conhecimento, Paulo destaca aqui que o conhecimento suficiente. Portanto, tendo conhecimento de Deus, o problema humano não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação de Deus. O homem possui suficiente conhecimento da verdade para garantir aí ser descrito como tentado abafá-lo, né? Então, observemos que o homem ele não tem razão em si próprio. O homem ele tenta se desvencilhar de um fato que está patente sobre ele, que ele não tem como fugir disso. Outro ponto importante é que a rejeição é consciente. Quem rejeita Deus, rejeita de forma consciente, não é? Porque todos têm esse conhecimento. Então, deixemos de glorificar por quem Ele é, deixando de agradecer. Quando acontece isso? Como você rejeita? Deixando de glorificá-lo como Ele é, deixando de agradecê-lo pelo que Ele faz, e assim sucessivamente. Então, outro ponto importante é que o comportamento inconsequente, aliás, obscurecendo-lhe o coração, é insensato em calculando-se por lábios, né, tornando-se loucos, o texto diz. Então, um raciocínio nulo gera um coração obscuro. Uma mente sem Deus produz uma vida de trevas, né? Outro ponto importante é que a idolatria irreverente, mudar a glória de Deus é incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as aves quadrúpedes e répteis. Capítulo 1, verso 23. Né? E assim sucessivamente. Outro ponto interessante é a questão da retribuição. Né? Se você tem o que você oferece, você recebe o que você planta. A lei da semeadura é assim. Então, você ofereceu, vai ter que receber do que você ofereceu, visto que você não ofereceu nada de gratidão, pelo contrário, você ofereceu o que você tinha, e o que você tinha era gratidão, vai receber pelo aquilo que ofereceu, né? Não espere coisa diferente, não. Mesmo contando com a misericórdia do grande Deus, né? Que é muito grande, que é incomparável, né? É incomparável. E assim sucessivamente. Então, mesmo contando com isso, você tem problema de relacionamento com Deus, né? Tem problema para lidar com esse tipo de demanda. E Deus não se deixa escarnecer, ok? É bom que tenhamos isso em mente.
não é? Bendito seja o nome de Jesus. A idolatria, Paulo relaciona 3 vezes o abandono de Deus. Primeiro, ele fala das consequências do comportamento humano. As três vezes, miséria da irrelutante, né? Por exemplo, ele aponta problemas graves que os homens fazem questão de negar, fazem questão de não aceitar. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é tanto temporal como eterno. E em segundo lugar, nós podemos ver que o juízo de Deus é mais severo de Deus e do homem do que o que ele quer, certo? Outro ponto interessante é que toda a humanidade, todo homem, vai ter que passar por isso. A idolatria, a imoralidade são tanto causa como consequência do juízo divino, certo? Então, todos que vivem nessa visão, praticando isso, vai ter que sofrer essa penalidade. Em quarto lugar, o homossexualismo é o mais baixo nível da degradação moral, é a maior expressão do juízo de Deus proposta ao homem, né? Não tem jeito. Nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo 24, 27, quando o homem desprezou o conhecimento de Deus, pervertendo o culto divino, perdeu a própria identidade, né? E a disposição mental reprovável, cheio de injustiça, cheio de malícia, de avareza, de maldade, de inveja, de homicídio, contenda, de dolo, né? E assim sucessivamente, possui malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, né? Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. A palavra pérfido é acíteos, que descreve uma pessoa que não é confiável, né? Sem afeição natural, sem misericórdia. Então é assim o homem que vive nessas práticas libidinosas, né? Homens que pecam conscientemente, homens que aplaudem os que praticam as mesmas coisas, e assim sucessivamente. Que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós. No primeiro tópico da nossa lição de número 4, nós vamos encontrar aqui o desprezo à verdade, a impiedade, a injustiça, não é? Nós vamos usar, aqui tem uns vocábulos que é usado do dicionário Vine, que eu também fiz uso, fiz algumas anotações aqui. Nessa lição, a palavra-chave aqui é antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É uma doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como o centro do mundo, revelando a importância da humanidade em comparação com as demais coisas que compõem o universo. Sob o ponto de vista do antropocentrismo, considera-se uma ciência do homem. Os seres humanos são responsáveis de todas as suas ações, sejam culturais, sociais, filosófica, histórica, por exemplo. Assim, a versão antropocentrista ou antropocêntrica defende que o homem, assim como todas as outras coisas que nele existem, é o benefício maior dos seres humanos. Essa doutrina cria uma independência humana da figura divina. Por muitos séculos foi predominantemente em quase todo mundo. Então, o antropocentrismo surgiu na Europa, sendo que o heliocentrismo veio de Copérnico, Nicolau Copérnico, né? O humanismo dos de seus principais marcos, né? De acordo com Nicolau Copérnico, né? A Terra girava em redor do Sol e não ao contrário. Então, a teoria de Copérnico, por exemplo, se opunha totalmente ao modelo geocêntrico que caracterizava o teocentrismo, né? E que era defendido pela Igreja Católica naquele momento. Etimologicamente, a palavra antropocentrismo se originou do grego, né? Tem a origem do grego, que é anthropos, que significa humano, e kentro, que quer dizer centro. Então, o antropocentrismo está baseado dentro desses contextos, né? Isso surgiu naquele período do século XIX, século XX, num período do iluminismo também, desde o século XV, século XVI, e assim sucessivamente. Então, tenhamos isso em mente, né? Então, no primeiro tópico, o desprezo pela verdade, né? O segundo subtópico fala sobre insensatez humana e o culto à criatura. Isso é um problema,
né? A rejeição a Deus e as suas leis. Os filhos da ira são deixados à mercê dos nossos desejos, né? Dentro do contexto do livro do comentarista aqui, o livro de apoio, nós vamos encontrar uma informação um pouco mais abrangente, não é? Um pouco mais abrangente. Então, impiedade e injustiça é uma palavra que significa essa beia, né? O termo grego, dentro do contexto que apresenta como irreligioso. Esse vocábulo injustiça, por sua vez, é adikia, que significa sem retidão. Alude aí à ação daquele que tem o prazer na iniquidade, não um mal intelectual, mas moral, né? E assim sucessivamente. Outro ponto importante é essa questão do culto, a idolatria aos homens, né, aos seres humanos, fica às mercê. Dentro dessas impurezas, nós vamos ver a sexual, a degradação da próprio corpo. Por isso, Deus os entregou à concupiscência desse coração, à imundície, demonstrarem aí o seu corpo entre si. Romanos 1, verso 24. Essa deplorável corrupção moral do homem deriva de uma rebelião contra o Senhor. Então, a natureza caída troca a verdade pelo engano, prefere honrar a si e servir a criatura em lutar ao Criador, né? Em lugar do Criador. Ao discorrer acerca dessa questão, nós vamos observar dentro dessas propostas que o apóstolo ele continua dentro de uma argumentação que justiça e julgamento, dentro da justiça e do julgamento de Deus, né? Então, desse modo, a idolatria do homem ela prolifera-se em todas as formas e todas as áreas da vida. Na religião, os seres humanos são cultuados como fosse Deus. Na ciência, o sistema intelectual e a racionalidade são colocados acima de Deus. Na sociedade em geral, a ascensão é a falta de um artista, atleta, político, líder eclesiástico, torna-se um culto. Em um culto, a pessoa em forma de afronta ao Criador, não é? E isso acontece em larga escala, tá? Isso acontece em larga escala. Depois nós vamos ver a revolução do pensamento, que é a questão do renascentrismo, né? Historicamente, o renascentrismo foi o período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, né? Culturalmente falando, foi uma revolução de pensamento, de retorno à religião pagã. Então, o Renascimento, ou a Renascença, surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XVII, aliás, os séculos XIV, século XVI, e suas primeiras aparições foram na Itália, especialmente na cidade de Florença. A característica dessa época foi um profundo racionalismo. Então, os renascentistas recusavam-se a acreditar que qualquer coisa que não pudesse ser aprovado durante aquele período se coincide aí no início da Idade Moderna, né? Depois nós temos o humanismo, que é em termos gerais, o humanismo é qualquer filosofia ou sistema do pensamento que parte do homem para buscar um significado único da vida. Também a Itália foi o principal centro do humanismo no século XV. Para o humanismo, a ética e a moral dependem do homem, a base de todos os valores, né? Então, e assim sucessivamente, nós podemos aprender um pouco mais sobre o iluminismo, pós-modernismo, né? Eu apresento Nancy Pierce e agora como viveremos, vai tratar bem desse assunto, né? Vai cuidar bem dessas demandas aqui, né? E assim sucessivamente. Tipo de auto-idolatria é uma definição quando se alguém... Isso sim, isso acontece sim. As pessoas se proclamam e assim sucessivamente. Tudo isso é reprovado pelo Senhor. Tudo isso está totalmente reprovado. A idolatria do coração, a idolatria da autoimagem, né? Para ele tudo, para os outros nada, a idolatria sexual, tudo isso é uma problemática que o homem deve ser totalmente livre, né? Deus tem o interesse de lhe guardar a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos aprendendo, na aula de número 5, sobre a dessacralização da vida, ou seja, o aborto. E também indico
para a vossa leitura, eu tenho indicado aqui esse livro, muito importante. Também tem aqui atrás, nesse montante aqui, o livro de ética cristã, né? Cristã, de Norman Geisler, interessantíssimo e necessário para essas lições nesse dia. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like, para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. 5, 4, 3, 2,